poucas pessoas com essa facilidade de passar, né? De passar numa linguagem fácil, né? Para poder as pessoas entenderem, né? Principalmente quem está terminando o curso de Direito aí para poder fazer o OAB. Então vamos lá. Conceito e aquisição da personalidade jurídica, né? Então, a proposta atual de leitura da pessoa jurídica sobre o fluxo de quê? Da função social, né? Então, o conceito e aquisição da personalidade jurídica, né, é a proposta atual da leitura da pessoa jurídica sobre o fluxo da função social. Nesse contexto, o enunciado 53 da Jornada de Direito Civil diz assim, né? Deve-se levar em consideração o princípio da função social, na interpretação das normas relativas à empresa, a despeito da falta de referência externa. Então, o princípio da função social na interpretação das normas relativas à empresa, a despeito da falta de referência externa. Então, a pessoa jurídica, ela é a soma dos esforços humanos, né? Ela é a soma dos esforços, corporação, né? Ou a destinação de um patrimônio, a fundação. Então, pessoa jurídica é a soma de esforços humanos, corporação, ou a destinação de um patrimônio, a fundação, constituída na forma da lei, né? Objetivando uma finalidade lícita e obediente da função social. De novo, pessoa jurídica é a soma dos esforços humanos, a corporação, ou a destinação de um patrimônio, a soma dos esforços humanos, a corporação, ou a destinação de um patrimônio, fundação, constituída na forma da lei, objetivando uma finalidade ilícita e obediente à sua função social. Beleza? Então, o princípio da função social se aplica tanto à pessoa jurídica que objetiva uma finalidade lucrativa, bem como aquelas que não têm este objetivo de lucro. Então, o princípio da função social, ele se aplica tanto à pessoa jurídica que objetiva o quê? Uma finalidade jurídica, uma finalidade lucrativa. O princípio da função social, ele se aplica à pessoa jurídica, que objetiva tanto o quê? Uma finalidade lucrativa, quanto aquelas que não têm o objetivo do quê? Do lucro. Então, o princípio da função social tem a finalidade lucrativa ou não. Se aplica tanto na pessoa jurídica que tem aquela visão do lucro, quanto aquela pessoa que não tem a visão do lucro. Então, esta noção de função social da pessoa jurídica se aplicará a associações, fundações e sociedades. A noção de função social, a pessoa jurídica, ela vai se aplicar às associações, às fundações e à sociedade. Tá aqui, ó, essas três pessoas que vamos ver aí durante esse assunto de pessoa jurídica: associações, fundações e sociedades. Então, qual momento a pessoa física adquire a personalidade jurídica? Ela se dará quando houver um registro de seus atos constitutivos, né? Logo, a pessoa jurídica, ela vai adquirir sua personalidade. Então, ó, qual o momento que a pessoa física adquire a personalidade jurídica? Beleza. Ela se dará quando houver um registro de seus atos constitutivos. Logo, a pessoa jurídica vai adquirir sua personalidade. Aqui, ó. Se dará quando houver um registro. Qual o momento que a pessoa jurídica adquire a personalidade? Ela se dará quando houver um registro de seus atos constitutivos. Logo, a pessoa jurídica vai adquirir a sua personalidade. Este ato constitutivo, ele pode ser tanto um contrato social ou um estatuto. Vale lembrar que adquirir sua personalidade jurídica no momento do registro do ato constitutivo. Então, de novo, o momento que a pessoa jurídica adquire a personalidade, né? Quando houver um registro de seus atos constitutivos. Ali, quando houver um registro nos atos constitutivos, vai ser adquirida o quê? A personalidade da pessoa jurídica, com o registro de seus atos constitutivos. E estes atos constitutivos, ele pode ser tanto o quê? Um contrato social ou o quê? Um estatuto. O ato constitutivo, ele pode ser um contrato social ou um estatuto. Tanto o contrato social quanto o estatuto de uma empresa ali feito, vai ser o quê? Adquirida a personalidade jurídica da pessoa jurídica. Vai ser adquirida a personalidade da pessoa jurídica. Vale lembrar que adquirir sua personalidade jurídica no momento do registro do ato constitutivo. Então, a pessoa jurídica vai adquirir sua personalidade no momento do registro do ato constitutivo, que pode ser através de um contrato social ou de um estatuto. Fácil, né? Seguindo. Haverá casos excepcionais, que precisará de uma prévia autorização ou aprovação do Poder Executivo. Então, há casos excepcionais em relação ao contrato e em relação ao estatuto, que vai precisar de uma prévia, antes do contrato ou do estatuto, de quê? De uma autorização ou de uma aprovação do Poder Executivo. Tem esses casos excepcionais que nós vamos ver. Então, para abrir uma seguradora, não basta pegar somente o contrato social e levar ao registro.
Antes disso, precisará de uma autorização de quem? Do Conselho Nacional de Seguros Privados. Então, para abrir uma seguradora, não basta pegar somente o contrato social, aquele contrato, né, e levar ao registro, né, que é o ato constitutivo, para quê? Para a empresa adquirir a personalidade. Então, antes disso, ela vai precisar de uma autorização do Conselho Nacional de Seguros Privados. Em outros casos, após o registro, será necessário um registro específico. Então, em outros casos, aqui é um caso, né, da seguradora em relação à autorização. Então, a autorização ela precisa ser antes de quê? De levar o contrato social ao registro. Então, em levar o contrato social ao registro, precisa de uma autorização. É um caso excepcional em relação à autorização. Em relação à aprovação do Poder Executivo, vamos ver. Em outros casos, após o registro, será necessário um registro específico. Acontece com os partidos políticos. Artigo 17, parágrafo 2º da Constituição. Indicam que depois do registro, terá que levar o registro especial no caso dos partidos políticos ao TSE. Então, terá que levar registro especial no caso que partidos políticos ao TSE. A pessoa jurídica ela adquire sua personalidade jurídica em regra a partir do momento em que houver o registro do seu ato constitutivo, que pode ser através do contrato social ou do estatuto, como vimos lá anteriormente. Há situações nas quais, porém, que antes do registro será uma autorização. Terá que pegar uma autorização lá no Conselho Nacional de Seguros Privados que a gente viu, ou uma aprovação do Poder Executivo, no caso depois. E há outras hipóteses nas quais, além do registro geral, será necessário também um registro específico, que é no caso dos partidos políticos. Então, a autorização ou a aprovação do Poder Executivo se dá antes do registro do seu ato constitutivo. Então, a autorização ou a aprovação do Poder Executivo, ela se dá antes do registro do seu ato constitutivo. Né? E o que? E há outras hipóteses nas quais, além do registro geral, será necessário um registro específico, que será o que? Posteriormente. Este registro de pessoa jurídica acaba funcionando como um ato constitutivo de direito. Então, o registro da pessoa jurídica ela acaba funcionando como um ato constitutivo de direito, em regra geral, com efeito ex nunc, ou seja, não retroativos, e apenas com aquele registro é que a pessoa jurídica terá personalidade. Bem diferentemente da pessoa física. Esta adquire a personalidade com o nascimento com vida. E o registro posterior é apenas uma declaração daquela situação que houve ali, né, do nascimento. Ou seja, um registro meramente declaratório. E ele tem efeito ex tunc, efeito retroativo, para trás. Enquanto que adquire a personalidade jurídica, o registro é um ato constitutivo e por isso tem efeito ex nunc. O que? Ele não retroage. De novo, vamos colocar aqui, ó, o que? A cruz de Malta. Por quê? Tem várias informações importantes aqui que pode cair na sua prova, na OAB, qualquer concurso. Esse slide aqui ele é fundamental. Então vamos de novo. Este registro da pessoa jurídica, o registro da pessoa jurídica, acaba funcionando como um ato constitutivo de direito. Em regra geral, com efeito ex nunc. Nunc, nuca, você bate na nuca, ou seja, daqui para frente. Ele não é retroativo. E apenas com aquele registro é que a pessoa jurídica terá a personalidade. A gente conclui aqui que o quê? Que a pessoa jurídica, né, quando ela tem um ato constitutivo de direito, ela tem um efeito ex nunc, ou seja, não retroage, né? Com aquele registro, a pessoa jurídica terá a sua personalidade, bem diferente da pessoa física. A pessoa física, ela adquire personalidade com o quê? Com o nascimento com vida. Nasceu com vida ali, ela adquire a personalidade jurídica. E o registro posterior, que é a certidão de nascimento, é apenas uma declaração daquela situação, que a criança nasceu. Ou seja, um registro meramente declaratório, declarando que a criança nasceu no dia tal, na maternidade tal, e tem efeito o quê? Ex tunc, retroage, porque se tiver alguma coisa errada, pode ir lá e retroagir. Enquanto que aqui, na pessoa jurídica, o registro é um ato constitutivo, e por isso tem efeito o quê? Ex nunc, não retroage. Beleza? Então, na pessoa jurídica, o registro é um ato constitutivo e por isso tem um efeito ex nunc, não retroage. Não é meramente declaratório, é um ato constitutivo. Artigo 17. É livre a criação, a fusão, a incorporação e a extinção de partidos políticos, resguardado que a soberania nacional, o regimento democrático, o pluripartidarismo e os direitos fundamentais da pessoa humana, observados os seguintes preceitos. É livre a criação, a fusão, a incorporação e a extinção de partidos políticos, resguardada a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana,
e observado os seguintes preceitos, o que é? Caráter nacional, proibição de recebimento de recursos financeiros, né, de entidades ou governos estrangeiros ou de subordinação a estes. Por quê? O fulaninho A, ele está se candidatando. Aí ele fecha com um empresário que tem muita grana. Então esse fulaninho A, ele vai receber mais doação, mais recursos financeiros que o fulaninho B, que não tem nenhum conhecimento, que o cara está vindo ali de baixo, tem poucos estudos, e o que? Não vai ter uma paridade de armas, né? Não vai ser igualitário em relação àquele que tem conhecimento, que tem recursos financeiros, né? Então, prestação de contas à Justiça Eleitoral, funcionamento parlamentar de acordo com a lei, parágrafo 2º. Os partidos políticos, após adquirir a personalidade jurídica, na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no TSE. Então, os partidos políticos, após adquirir a personalidade jurídica, na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no TSE, após adquirirem a personalidade jurídica. Então, partidos políticos, após adquirirem a personalidade jurídica, registrarão seus estatutos no TSE. Caso venha a dar alguma falha, algum erro no registro, ou algum tipo de vício, então o artigo 45, parágrafo 2º, parágrafo único, nos diz o seguinte: nos indicará um prazo decadencial de 3 anos para anular esta constituição da pessoa jurídica de direito privado. Este prazo será contado da publicação de sua inscrição no registro. Caso venha a dar alguma falha, algum erro no registro ou algum tipo de vício, terá um prazo decadencial de 3 anos para anular esta constituição da pessoa jurídica de direito privado. E este prazo será contado da publicação de sua inscrição no registro. Quando adquire a personalidade? Quando é que adquire a personalidade? Então vamos ao artigo 45. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessária, de quê? Precedida, então, antes... Então, ó, começa a existência legal da pessoa jurídica de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro. Beleza. Precedida, quando necessária, de uma autorização ou uma aprovação do Poder Executivo. Então, quando necessário, salvo exceções, né, algumas exceções, que poderá ter uma autorização, uma aprovação do Poder Executivo anteriormente. De quê? Da inscrição do ato constitutivo no respectivo registro. Então, antes da inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precisará de uma autorização ou uma aprovação do Poder Executivo. Tem as exceções. Averbando-se no registro todas as alterações. Averbando-se no registro todas as alterações porque passa por um ato constitutivo. Porque passar o ato constitutivo. Averbando no registro todas as alterações porque passar o ato constitutivo. Parágrafo único. Decai em 3 anos o direito de anular a constituição das pessoas jurídicas de direito privado, por defeito do ato respectivo, contado o prazo da publicação da sua inscrição no registro. Então, decai em 3 anos o direito de anular a constituição das pessoas jurídicas de direito privado. 3 anos o direito de anular. Por defeito do ato respectivo, contado o prazo da publicação da sua inscrição no registro. Regras importantes acerca da administração da pessoa jurídica. Então vamos ver aqui algumas regras importantes acerca da administração da pessoa jurídica. Os atos dos administradores apenas obrigam a pessoa jurídica se forem exercitados nos limites dos poderes definidos no ato constitutivo. Então, os atos dos administradores apenas obrigam a pessoa jurídica se forem o quê? Exercitados nos limites dos poderes definidos no ato constitutivo, e não além dos poderes. Porque se o ato for praticado pelo administrador com abuso de poder, para além dos poderes, logo não obrigará a pessoa jurídica. Então, ó, os atos dos administradores apenas vão obrigar as pessoas jurídicas, se forem exercitados, nos limites dos poderes definidos no ato constitutivo. Então, o ato constitutivo tem várias regrinhas lá, né? Então, tem os limites dos poderes de cada administrador. E não além dos poderes, né? Se for praticado pelo administrador além dos poderes, vai ser o quê? Abuso de poder. Para além dos poderes. Logo, não obrigará a pessoa jurídica. A pessoa jurídica pode ter uma administração coletiva e as decisões serão tomadas pela maioria dos presentes, exceto se o ato constitutivo dispuser de forma diversa. Então, a pessoa jurídica ela pode ter uma administração coletiva e as decisões serão tomadas pela maioria dos presentes, exceto se o ato constitutivo dispuser de forma diversa.
Se haver uma decisão que viola o estatuto, com erro, com dolo, simulação ou fraude, como fica? Então, tem uma decisão que violou o estatuto, com erro, com dolo, uma simulação ou fraude. Como é que fica? Essa decisão ela pode ser anulada no prazo decadencial de 3 anos. Pode ser anulada no prazo decadencial de 3 anos. Se por algum motivo esta administração vier a faltar, morreu o administrador, foi afastado, estar ausente, for omisso, o juiz vai nomear um administrador provisório para fazer o gerenciamento desta pessoa jurídica. O juiz vai nomear um administrador provisório para fazer o gerenciamento da pessoa jurídica. Regras importantes sobre a pessoa jurídica ainda. Artigo 47. Obrigam a pessoa jurídica os atos dos administradores, exercido nos limites de seus poderes definidos no ato constitutivo. Então, obrigam a pessoa jurídica os atos dos administradores, exercido do quê? Ele tem os limites dos poderes definidos no ato constitutivo. Não pode fazer além daquele limite, senão é abuso de poder. Artigo 48. Se a pessoa jurídica tiver uma administração coletiva, as decisões se tomarão pela maioria dos votos dos presentes, salvo se o ato constitutivo dispuser de modo diverso. Parágrafo único. Decai em 3 anos o direito de anular as decisões a que se refere este artigo, quando violarem a lei ou o estatuto, ou forem invadas de erro, dolo, simulação ou fraude. Então, decai em 3 anos o direito de anular as decisões a que se refere este artigo, quando violarem a lei ou o estatuto, ou forem invadas de erro, de dolo, simulação ou fraude. Segundo o princípio da separação da independência ou autonomia jurídica, indica que o patrimônio da pessoa jurídica passará a ser independente, separado, autônomo das pessoas físicas que a compõem. Então, segundo o princípio da separação de independência, segundo o princípio da separação da independência ou autonomia jurídica, indica que o patrimônio da pessoa jurídica ela passará a ser independente, separado, autônomo das pessoas físicas que a compõem. Não pode haver uma confusão patrimonial entre o que é a pessoa física e as pessoas jurídicas que a compõem. Então, gente, segundo o princípio da separação, independência ou autonomia, está aqui o artigo 49A, né? A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios. Então tá aqui, ó. A pessoa jurídica, ela não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores. Então, de acordo com o princípio da separação, independência ou autonomia, artigo 49A, a pessoa jurídica, ela não se confunde com seus sócios, a pessoa jurídica não se confunde com seus associados, a pessoa jurídica não se confunde com seus instituidores e a pessoa jurídica não se confunde com seus administradores. Parágrafo único. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segredo de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos para a geração de empregos, tributo e renda e inovação em benefício de todos. Então, a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas, é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos para a geração de empregos, tributo, renda e inovação em benefícios a todos. Então, para evitar calote das empresas e de seus sócios com os credores, em virtude do princípio da separação, independência ou autonomia, teremos a desconsideração da pessoa jurídica. Então, é aqui que eu queria chegar. O quê? Na desconsideração da pessoa jurídica. Então, para evitar calote das empresas, de seus sócios, com os credores, em virtude do princípio da separação, independência e autonomia, teremos a desconsideração da pessoa jurídica. A desconsideração da pessoa jurídica é uma medida excepcional através da qual o patrimônio dos integrantes, dos sócios, de uma determinada pessoa jurídica passa a responder por dívidas da pessoa jurídica. Olha que bonito. Então a pessoa, né, tem lá 6 pessoas físicas, constituíram o ato lá, né, levou a registro público, levantou uma empresa. Então, comprou um monte de coisa, comprou 50 carros e ficou devendo lá, né, às empresas, os 50 carros, a empresa X. Então, eles começaram a ganhar dinheiro, subiu o patrimônio da pessoa física e o da pessoa jurídica deixou de lado. Não pagou os credores. Então, o que esse credor X pode fazer? Pode colocar os sócios, desconsideração da pessoa jurídica, né? Vai colocar os sócios, o quê? Na jogada. Então, a medida excepcional, através do qual o patrimônio dos integrantes, dos sócios, de uma determinada empresa jurídica, né, que dá um calote nos credores, ele vai passar a responder por dívidas da pessoa jurídica. Então, ele fazendo dívidas da pessoa jurídica, esses 6 caloteiros vão responder com seus patrimônios. Beleza? Logo aí nós temos o quê? A desconsideração da pessoa jurídica. Vai desconsiderar a pessoa jurídica para entrar na pessoa física.
Logo, o patrimônio da pessoa física que compõe a pessoa jurídica passará a responder pela respectiva pessoa jurídica. Olha que bonito. O cara que abre uma empresa querendo dar um calote no credor. Não tem como, né, meu querido? Desconsiderar não é sinônimo de despersonalizar. Então, desconsiderar não é sinônimo de despersonalizar. A despersonalização, significa a retirada da personalidade, o que geraria a extinção da pessoa jurídica. De novo, desconsiderar não é sinônimo de despersonalizar. Despersonalizar é o quê? É a retirada da personalidade. Quando se retira a personalidade, você extingue a pessoa jurídica. Desconsiderar a pessoa jurídica é você desconsidera a pessoa jurídica para atingir a pessoa física. Despersonalizar, você vai extinguir, vai retirar a personalidade. Retirando a personalidade, você extingue a pessoa jurídica. Então, na desconsideração, não extingue a pessoa jurídica. Ela desconsidera apenas naquele episódio do caso concreto. Por isso que desconsiderar não é despersonalizar. Pois desconsiderar é extinguir a pessoa jurídica. Beleza? Artigo 50. Tem alguns requisitos cumulativos para ter a desconsideração da pessoa jurídica. Então, artigo 50, ele tem alguns requisitos cumulativos para quê? Para a desconsideração da pessoa jurídica. Vamos a eles? 1. Pedido expresso feito pela parte ou pelo MP, quando couber intervir no feito. O pedido expresso feito pela parte ou pelo MP, quando couber intervir no feito. 2. Abuso da personalidade, seja através de um desvio de finalidade ou de uma confusão patrimonial. Abuso da personalidade, seja através de um desvio de finalidade ou de uma confusão patrimonial. Tá vendo aqui? Mais, porque é cumulativo. Então, precisa ter um pedido da parte, precisa haver um abuso da personalidade, que pode ser um desvio de finalidade ou uma confusão patrimonial. Mais o benefício direto ou indireto, aferido pelo sócio ou pelo administrador. Benefício direto ou indireto, aferido pelo sócio ou do administrador. Artigo 50, parágrafo 1º, nos diz o seguinte: entende por desvio de finalidade. Entende-se por desvio de finalidade. É o quê? É a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Então, desvio de finalidade. Está lá, né? No abuso de quê? Abuso da personalidade. Desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Então, dentro do abuso da personalidade, nós temos desvio de finalidade ou confusão patrimonial. O desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores. Ele está usando a pessoa jurídica para quê? Para lesar aquele credor, para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. O parágrafo 5º ressalta que não é desvio de finalidade uma mera expansão ou uma alteração da finalidade original. Então, o parágrafo 5º ressalta que não é desvio de finalidade uma mera expansão, então ele quer expandir o negócio, ou uma alteração na finalidade original. Ele está alterando a finalidade original. Às vezes a pessoa jurídica muda o curso da história em virtude da mudança de mercado para se adequar à realidade. Logo, isso não é desvio de finalidade. Então, ele tem uma loja aqui, tem uma empresa, está vendendo isso. Do nada aí, tá aquele calorzão, começou a vender sorvete. Então, parou o calor, mudou frio, vendeu pizza. Então ele está mudando a finalidade. Então, uma mera expansão ou alteração da finalidade não vai gerar desvio de finalidade. Beleza? Já na confusão patrimonial, né, trabalha com rol exemplificativo no parágrafo 2º, né? A confusão patrimonial é a ausência de separação de fato entre os patrimônios da pessoa física ou da pessoa jurídica. Confusão patrimonial nada mais é que o camarada confundiu seu patrimônio físico com o jurídico. Tá lá, né? Ele usa o cartão de crédito dele para quê? Para comprar as coisas para a empresa, ou então usa o dinheiro da empresa para comprar coisas para ele. Então, há uma confusão patrimonial. Temos como exemplo o sujeito que pega o cartão da empresa e paga a academia. O parágrafo 3º do artigo 50 nos diz o seguinte: nós temos a desconsideração direta ou inversa. Então, desconsideração indireta ou inversa é aquela que se dá na contramão. Desconsideração indireta ou inversa é aquela que se dá na contramão. Sai do patrimônio da pessoa física para atingir o patrimônio da pessoa jurídica. Muito usada em direito de família. Então, sai do patrimônio da pessoa física para atingir o patrimônio da pessoa jurídica. Então, imaginemos um casal, João e Maria, um casamento está à beira do divórcio, porém João tem uma empresa. Portanto, João para de fazer aquisições em seu nome, olha aí, malandramente, ele para de comprar as coisas no nome dele e começa a adquirir bens pela pessoa jurídica. Beleza? Entendeu? Então ele está casado. Tudo que ele compra
a partir do casamento ali, é dele e da esposa. Como ele está à beira do divórcio, ele vai comprar nada no nome dele, vai comprar no nome da empresa, entendeu? Então, porém, em clara confusão patrimonial, carro pessoal, casa de veraneio, lancha, então você vê que é uma confusão patrimonial. Ele está comprando objetos de fins pessoais em nome da empresa. Então, com o objetivo na hora do divórcio, não dividir os bens da empresa, da pessoa jurídica. Neste caso, Maria pode pedir o quê? A desconsideração inversa. Maria pode pedir a desconsideração inversa, saindo da pessoa física para atingir a pessoa jurídica, porque nós temos a desconsideração direta. Então, a desconsideração indireta ou inversa é o quê? É atingir o patrimônio da pessoa jurídica em vez da pessoa física. Parágrafo 4º. A mera existência de grupo econômico por si só não autoriza a desconsideração. A mera existência de grupo econômico por si só não autoriza a desconsideração. Não é que o grupo econômico seja impeditivo para desconsiderar. Não é isso. Pode desconsiderar dentro do grupo econômico desde que tenha os requisitos. Então, pode desconsiderar dentro do grupo econômico desde que tenha os requisitos. Desconsideração da pessoa jurídica. Vamos a ela. Desconsideração da pessoa jurídica. Vamos lá. Artigo 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte ou do MP, quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la, para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidas aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídicas, beneficiadas, direto ou indiretamente pelo abuso. Foi o que nós vimos anteriormente, só que desmembrado, esse artigo 50. Então, de novo, desconsideração da pessoa jurídica. Em caso de abuso da personalidade jurídica, nós temos o quê? Em caso de abuso da personalidade jurídica, nós temos o desvio de finalidade e a confusão patrimonial. Nós vimos lá o desvio de finalidade, nós vimos a confusão patrimonial. Então tá aí. Desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores para a prática de atos ilícitos. E a confusão patrimonial é o quê? É a ausência da separação de fato entre os patrimônios da pessoa física e jurídica. A pessoa faz ali a confusão do patrimônio, compra as coisas tanto no seu cartão de crédito para a empresa ou compra no cartão de crédito da empresa para fins pessoais. E desvio de finalidade e confusão patrimonial. Pode o juiz, a requerimento da parte, então nós vimos aí, são requisitos cumulativos, ou do MP, quando ele couber intervir no processo, desconsiderá-lo, para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidas aos bens particulares de administradores. Então está aqui, desconsideração da personalidade jurídica, ou de seus sócios da pessoa jurídica, beneficiado direto ou indiretamente pelo abuso. Então, para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. Desvio de finalidade é lesar os credores. Confusão patrimonial faz ali a compra do cartão de crédito da empresa para fins pessoais ou do cartão de crédito pessoal para a empresa jurídica. Confusão patrimonial é a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizado por cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa. Transferência de ativos ou passivos sem efetivas contraprestações, exceto se de valor proporcionalmente insignificante. Outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. Outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. O disposto no caput, nos parágrafos 1º e 2º deste artigo, também se aplicará à extensão das obrigações de sócios ou de administradores a pessoas jurídicas. Então, no caput lá, e nos parágrafos 1º e 2º, também se aplicará à extensão das obrigações de sócios ou de administradores a pessoas jurídicas. Parágrafo 4º. A mera existência de grupo econômico, sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo, não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica. Então tá, A mera existência de grupo econômico. Então tá aqui. A mera existência de grupo econômico, sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo, não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica. Não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. A mera existência de grupo econômico. Então tem um grupo econômico. Sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo, não vai autorizar a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica, beleza? Não constitui desvio de finalidade. A mera expansão ou alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. Então não constitui desvio de finalidade. Uma mera expansão, o cara quer expandir, ou alterar a finalidade original da atividade econômica. Quer mudar de pizzaria para sorveteria ou de sorveteria para pizzaria, beleza? Não constitui desvio de finalidade. Se tenho mais requisitos para desconsiderar no Código Civil, mais difícil se torna, mais burocrático desconsiderar do que outros ramos do direito. Por isso o Código Civil adota a teoria maior, pois exige mais requisitos do que outros ramos do direito. Então, se tenho mais requisitos para desconsiderar no Código Civil, mais difícil, mais burocrático vai se tornar.
desconsiderar do que outros ramos do direito. Por isso, o Código Civil adota a teoria maior, pois exige mais requisitos do que outros ramos do direito. É objetiva. Por quê? O Código Civil não admite nem culpa e nem dolo. Exige que haja este benefício direto ou indireto, porém não necessita de culpa e nem de dolo. Então, é objetiva. A teoria maior é objetiva, porque o Código Civil não admite nem culpa e nem dolo. Exige que haja este benefício direto ou indireto, porém não necessita de culpa e nem de dolo. O Código Civil adota a teoria maior e objetiva. Em outros ramos do direito, a jurisprudência do STJ tem diferenciado a teoria maior da teoria menor da desconsideração da pessoa jurídica, como artigo 415 do STJ. Outras leis adotam a teoria menor, pois exigem menos requisitos para desconsiderar, bem como o CDC no seu artigo 28, parágrafo 5º, responsabilidade civil e direito do consumidor. Então está aqui, pessoa jurídica de desconsideração, teoria maior e teoria menor, limite de responsabilização dos sócios, Código de Defesa do Consumidor, artigo 28, parágrafo 5º, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Considerada a proteção do consumidor um dos pilares da ordem econômica, incumbindo ao MP a defesa da ordem jurídica, do regime democrático dos interesses sociais individuais indisponíveis, possui o órgão ministerial legitimidade para atuar em defesa de interesses individuais homogêneos de consumidores, decorrente de origem comum. Considerada a proteção do consumidor um dos pilares da ordem econômica e incumbida ao MP a defesa da ordem jurídica, do regimento democrático dos interesses sociais individuais indisponíveis, possui o órgão do MP legitimidade para atuar em defesa de interesses individuais homogêneos de consumidores, decorrente de origem comum. Então o artigo 28 ele diz assim: o juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, quando houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato, ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. Então você já percebeu que esse artigo 28 do CDC ele é importantíssimo. Então, o juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, quando houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito, violação dos estatutos do contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver o quê? Falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. Parágrafo 5º. Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica, sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Então, também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica, sempre que sua personalidade for, de alguma forma, um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Então, se ali a sua personalidade ela for um obstáculo, será desconsiderada a pessoa jurídica. Aqui somente um requisito para desconsiderar, ou seja, muito mais fácil, adotando a teoria menor, né? Então você percebe que no Código de Defesa do Consumidor, CDC, adota-se o quê? A teoria menor. Teoria menor. Já no Código Civil nós temos mais requisitos, se torna mais difícil, mais burocráticos, logo nós temos a teoria maior. Vamos voltar aqui na próxima aula para a gente destrinchar essa teoria maior e teoria menor, para você poder não dar mole na prova. Até a próxima aula, fica ligadinho aí, não sai daí não, que eu já volto já.